Obrigado. Boa tarde novamente, achei que já tivesse começado. Queria agradecer a presença de todos. A First Tech é o nosso parceiro de longa data que está patrocinando o evento com a gente. A ideia é a gente falar um pouquinho aqui de como a proteção de dados pode ajudar a acelerar a transformação digital. Todo o processo de inovação lida com informação e proteger os dados, garantir que os dados estão seguros, pode acelerar o processo de transformação digital. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Thales, né? Para quem não conhece a Thales tem liderança global em diversos segmentos. Então a Thales é líder em satélites de comunicação, meios de pagamento, controle de espaço aéreo. Aqui no Brasil, cerca de 80% do espaço aéreo é controlado por radares da Thales. A gente tem aí impressão de cartão de crédito. Se vocês olharem atrás do cartão de crédito, provavelmente vocês vão ter um cartão de crédito, pelo menos, que tem o nome da Thales ou Gemalto, que é uma empresa que a Thales adquiriu um tempo atrás. Então a gente está presente na vida das pessoas mais do que as pessoas imaginam. E a gente vai falar aqui de segurança digital, que é uma outra área de liderança, e eu trabalho nessa área com a equipe, mostrando um pouquinho como a proteção de dados pode ajudar no processo de transformação digital. A gente, falando de proteção de dados, a gente é líder em diversos segmentos, aí cerca de 80% das transações com cartão de crédito do mundo, elas são processadas pelas soluções da Thales. A gente está aí nos principais bancos, nas principais empresas, trabalhando com proteção de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. O objetivo aqui é a gente falar quais os casos de uso que a Thales ajuda vocês a endereçar no tema proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver um pouquinho. E aí depois a gente pode, no nosso stand ali, conversar um pouquinho como. Então a gente vai passar a ideia para vocês do que a gente ajuda, e aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais de como a gente faz isso. Tá? Então a gente vai trazer alguns números de mercado, e eu trago esse dado aqui, quando eu estava pesquisando, foi até uma surpresa para mim. Se o crime cibernético fosse considerado um país, seria a terceira economia do mundo. Tá? Só ia perder para a China e para os Estados Unidos. Eu até achava que era tráfico de drogas, enfim, mas o crime cibernético ganhou uma importância muito grande, e a tendência é que em 2023 o crime cibernético passa a ser a segunda economia do mundo se comparado com o país. Tá? E dentro dos riscos mais abordados nesse documento, está ali o risco do dado, a importância da proteção do dado. Por quê? Porque a gente está trabalhando no meio digital, então as informações têm que ser compartilhadas. A gente vai falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para permitir que a gente compartilhe as informações de forma segura e não para bloquear. Então a gente tem que estar preocupado cada vez mais em trazer a proteção, a segurança, evoluir a segurança, trazendo-a para mais próxima do dado. Mais números de mercado, às vezes a gente fica na dúvida, investir ou não investir em segurança, em proteção. Então, o custo médio no Brasil por violação, esse é um dado da IBM, ele foi de 7 milhões. A gente está falando de custo médio. Teve o pico, teve o mais baixo, mas o custo médio por violação em 2022 foi de 7 milhões. E a tendência também é um aumento em 2023. Então, se a gente parar para olhar o risco de você ser atacado, ter seus dados roubados, ou ter um ransomware, que a gente vai falar um pouco mais também, e ter um ransomware que vá prejudicar a operação, é muito mais vantajoso você preventivamente pensar em proteger os dados. A gente tem conversado com os clientes que a gente tem que sair daquela tônica que investir em segurança, proteção de dados é um custo ou um gasto de TI, mas passar para a visão de que isso é um investimento do negócio, é um controle tecnológico. Quando a gente fala de controle, os executivos costumam investir em controle de processo. Quando a gente vê lá uma consultoria de uma Big Four pedindo para aplicar controles, a gente tem uma facilidade maior de ver o orçamento aprovado, porque controle remete ao negócio. A gente tem que tratar proteção de dados, segurança da informação como um controle tecnológico que vai viabilizar o negócio no médio e longo prazo. Mais dados aqui, falando um pouquinho de ransomware. Governo no Brasil é o principal alvo de ataque ransomware. Por quê? Eles procuram olhar os clientes mais vulneráveis para fazer o ataque. E a tendência é que a gente aumente ainda mais, a gente veja um crescimento maior na questão do ataque ransomware. O ataque ransomware é aquele ataque que há um sequestro dos dados através de uma criptografia, e aí é cobrado um resgate, e você torce se pagar o resgate para que liberem os dados. Muitos ransomwares estão só
atacando para causar dano, e o que é muito pior, né, nesse caso. O caso do pipeline nos Estados Unidos, a chave para remover a criptografia do ransomware, o programa para remover a criptografia do ransomware não era tão bom, eles tiveram muita dificuldade para trazer os dados de volta. Por isso que a gente vai falar um pouquinho da solução da Thales, que a gente costuma dizer que a gente é o ransomware do bem. Vamos criptografar e proteger o dado antes que o ransomware entre e criptografe os dados. Então a gente vai ver que esse é um caso de uso. Mais dados aqui importantes. Eu costumo dizer que não cuidar da segurança é um negócio muito mais caro do que cuidar da segurança. É um business que é caro você não cuidar da proteção dos dados, da segurança. Acaba trazendo um prejuízo muito maior para você recuperar, para você responder e para você reverter a imagem muitas vezes. Aqui falando um pouquinho de infraestrutura crítica, né? O que é infraestrutura crítica? É tudo aquilo que trabalha com operações críticas, como por exemplo siderúrgicas, plataformas de petróleo, sistemas de energia. Então os ataques eles têm mirado muito mais essas infraestruturas críticas. Por quê? Porque o dano causado ele é muito maior. No caso que eu citei do pipeline nos Estados Unidos, na verdade uma empresa de petróleo, eles ficaram sem fornecimento de combustível durante um bom tempo, causou um pânico lá. Então eles têm mirado esses alvos porque o impacto é maior, a severidade no ataque. Teve ataque no segmento de saúde que a gente tem relato que prejudicou a operação e pode ter contribuído, inclusive, para mortes. Então, o ataque a uma infraestrutura crítica, que não seja necessariamente só a TI, ele causa um impacto muito maior. Então, a gente tem dados aqui de mercado mostrando que os alvos, cada vez mais, vão ser essas infraestruturas críticas. E como que a gente evita o ataque à infraestrutura crítica? Não necessariamente só protegendo a infraestrutura crítica. Eu estou reforçando esse caso do ataque na empresa de petróleo dos Estados Unidos, porque o ataque começou na autenticação. Roubaram uma credencial e aí travaram a bomba de combustível, e se eu não consigo tarifar o combustível, eu não consigo vender. Então, eu não consigo produzir, porque a produção tem que parar. Então, foi um ataque que originou na TI e que causou um impacto numa infraestrutura crítica. Então, a gente vai mostrar um pouquinho aqui como com a transformação digital, com o compartilhamento da informação, aquele paradigma de segregar 100% a infraestrutura crítica, ele começa a cair por terra, porque você precisa da informação para tomar a melhor decisão. Só que quando você precisa da informação, você compartilha o ambiente. Então, qual é o segredo? Aumentar a segurança, buscar novas tecnologias de proteção. A gente vai falar um pouquinho aqui dos casos de uso. Por que eu estou ouvindo falar mais agora de proteção de dados e falava menos, se a proteção de dados sempre foi importante para as empresas? Basicamente trazendo para o mundo real. A muralha da China representa a segurança tradicional, baseada em firewall, antivírus, nas tecnologias tradicionais, que elas continuam sendo importantes. A gente está falando de proteção multicamada, complementar, a gente está falando de incrementar a proteção e não abandonar aquilo tudo que a gente já fez. Mas quando a gente fala da nuvem, do ambiente compartilhado em cloud, a própria nuvem física mostra para a gente que uma fronteira, uma barreira não protege mais. Então, somente um firewall não vai resolver meu problema, porque eu estou compartilhando informação no ambiente de cloud. Então, por isso que a gente deve buscar novas tecnologias de proteção, para que a gente, com o avanço da tecnologia, a gente também avance a proteção, a segurança, para que a gente consiga tirar o melhor da tecnologia com segurança. Então, esse é um caso de uso, né? Se você precisa ir para um ambiente em cloud, aqui a gente está falando um pouquinho do conceito do Gartner de Zero Trust, que é confiança zero. O que você começa a fazer? Você começa a restringir os acessos, porque não é mais o perímetro da sua empresa, você não sabe necessariamente quem está acessando, onde está seu dado. Então, qual é o grande desafio? Você quer utilizar um ambiente em nuvem, um ambiente em serviço, com serviço, mas você não quer delegar para o provedor de serviço o acesso às suas informações. É ótimo você poder delegar a infraestrutura, o crescimento, se você precisar reduzir, você contrata isso como serviço, mas você quer garantir que seu dado está na nuvem, mas você controla quem acessa ou não.
é o conceito do Zero Trust. Eu garanto que somente pessoas autorizadas acessem os dados quando eu liberar. A tecnologia da Thales vai ajudar nesse conceito, porque a gente vai fazer através da criptografia e da gestão da chave. Então, para quem não necessariamente é do mundo de tecnologia, vamos imaginar a criptografia como uma porta, como um cofre, e a gestão da chave, a senha para você ter acesso. Então, com criptografia e gestão de chave, você consegue deixar o seu dado na nuvem, mas você não deixa a chave de criptografia na nuvem. A chave de criptografia fica com você, e aí você consegue garantir que só acessa quem você autorizar, mesmo seu dado estando no ambiente de cloud pública, como uma AWS, uma Google. Você consegue garantir que o dado está lá compartilhado, mas você libera o acesso e não o provedor de cloud. A gente pode explicar um pouco melhor como isso funciona, mas é um caso de uso que a gente endereça. Estou precisando aderir à transformação digital, quero ir para a nuvem, mas ainda tenho dúvida de como os meus dados vão estar protegidos. A gente consegue ajudar nesse processo. A gente está vendo aí uma enxurrada de leis, são mais de 1.600 no mundo, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Regulamentações, por quê? Eu tenho que compartilhar o dado, eu até brinco, né? Eu estava assistindo uma palestra da Patrícia Peck e ela falou: a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei de proibição do uso do dado, é uma lei para permitir que você utilize o dado, compartilhe de forma segura. Por exemplo, tem na Lei Geral de Proteção de Dados que você pode compartilhar o dado se for do legítimo interesse do titular do dado. Então, se, por exemplo, um órgão de governo, para o seu legítimo interesse, pede o dado a um serviço de proteção de crédito, por exemplo, aquele serviço de proteção ao crédito, ele está amparado pela lei por compartilhar o dado desde que a finalidade comprove que é do legítimo interesse. Então, a gente tem regras que podem parecer restritivas, mas a gente já também tem pontos na lei que permitem você compartilhar o dado com segurança. Como que a gente ajuda? E aqui tem um dado importante que o Gartner prevê que em 2023, 65% das informações compartilhadas elas vão estar respaldadas por alguma lei de privacidade, alguma lei de proteção de dados. Como que a Thales ajuda nesse sentido aqui? Através do conceito de criptografia e gestão de chave, você cria o cofre digital do dado. Quando a gente está numa reunião e a gente termina a reunião, a gente armazena os documentos mais importantes no local seguro. No meio digital, o administrador hoje acaba tendo acesso a todas as informações. A gente cria uma camada que segrega a função. Quem administra os ambientes não administra o dado. Então ele vai ver um dado cifrado, mas não vai perder privilégio para administrar o serviço, o ambiente de tecnologia. Então, mais uma vez aqui, a tecnologia ajudando, a tecnologia com proteção de dados ajudando na transformação digital. Aqui, como eu citei, o caso de uso. Quem gerencia a infraestrutura, quem gerencia a cloud, passa a ver dados só cifrado. Como a gente está vendo aqui, o dado só vai ser acessível para quem tem direito a acessar o dado. Então, os administradores hoje que acessam todos os dados, porque eles têm privilégio administrativo, quando eu falo do administrador, eu não estou dizendo que você desconfia do administrador, mas ele é o principal vetor de um ataque externo. Quando um hacker entra na sua rede, ele quer ganhar logo acesso de administrador, porque o administrador tem acesso a todas as informações. É assim que um ransomware, por exemplo, se movimenta rapidamente, que é o que a gente chama de movimentação lateral e vertical. Então, se ele ganha acesso ao administrador e o administrador tem de fato acesso aos dados, ele pode vazar dados importantes, pode criptografar os dados, como o ransomware faz, facilita a vida do atacante. Quando você tira o acesso aos dados de quem não deveria, porque o administrador está lá para gerir o ambiente e não para acessar os dados, você protege não só a empresa, mas também o próprio administrador ali, o provedor de cloud, que não vai ter acesso às informações em texto claro. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais do caso de uso que a gente endereça, que a gente começa falando com os nossos clientes de proteger o dado, pensando numa lei geral de proteção de dados, pensando na necessidade de compartilhar dados com segurança, como eu falei anteriormente, em cloud. A gente acaba indo para esse caminho aqui, que é uma dor muito latente hoje em dia. Muita gente implementou diversos sistemas de proteção, Endpoint Detection and Response, que é o antivírus aí de próxima geração, você tem um perímetro bem protegido, mas se isso tudo falhar, você precisa ter a proteção mais próxima do dado, ou seja, você tem uma camada nova agora de proteção que, se isso tudo falhar, quando o ransomware, o malware, tentar criptografar o dado, ele já vai ver um dado criptografado e não vai ter acesso a criptografar esse dado. Então, tem uns conceitos técnicos aí que a gente faz de whitelist,
subir antes da camada do sistema operacional para proteger o controle de acesso em si, não só a criptografia. A gente consegue explicar para vocês melhor quem tiver interesse, mas em resumo, a gente traz a proteção para mais próximo do dado. Falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que cumprir as leis. A gente tem, eu costumo dizer que o dado pessoal virou direito fundamental no início desse ano. Então, como direito fundamental, todo mundo tem responsabilidade independente da Lei Geral de Proteção de Dados por zelar pelos dados pessoais. E se você consegue anonimizar ou pseudo-anonimizar, você consegue, de fato, dizer quem acessa ou não o dado. Então, a gente consegue, inclusive, tem muitos clientes que conversam com a gente, poxa, quando entrar, a minha preocupação é quando eu perder o direito de ter acesso ao dado, ou quando entrar no período de esquecimento, se eu deletar aquele dado, eu vou perder dados estatísticos. Porque eu não consigo, no banco de dados, deletar só o CPF, só o nome. Eu vou apagar o registro inteiro daquele usuário. Com a anonimização no conceito pleno, que é você não reverter, a gente tem uma função na nossa solução que ela pode pseudo-anonimizar, que é você permitir acesso em texto claro para quem tem direito e não em texto claro para quem não tem direito. Mas a gente tem uma função que é, de fato, anonimizar no conceito pleno da lei, que diz que o dado anonimizado não é dado pessoal. Então, ao invés de você apagar um CPF, você substitui por um token criptografado e não armazena aquela chave de criptografia. Então, aquele dado não vai ser revertido utilizando técnicas razoáveis. E aí, o que você ganha com isso? Dados estatísticos você vai conseguir tirar. Qual o meu principal público, qual a região que eu mais tenho negócio, faixa etária. Você não precisa identificar o cidadão para ter esses dados. E até para compartilhar informação com terceiro. Às vezes você quer compartilhar informação com terceiro para ter dados estatísticos. Será que você precisa compartilhar todos os dados pessoais, aumentando o risco para todo mundo? Então, a gente consegue ajudar nisso também, que é você diminuir o tempo aqui, tem que dar uma acelerada. Era mais tempo, reduziu para 25, vamos lá. Aqui, como eu estava falando com vocês, né, a adesão à nuvem, à cloud pública, a transformação digital, ela é inevitável. Então, você vai ter que, em algum momento, aderir. Eu brinco que é igual a máquina, falar isso agora, vamos saber a minha idade. Igual a máquina de datilografar, quando a gente foi migrar lá para o computador, a gente falou, não, eu vou continuar utilizando ali, lendo os livros. A gente lê livro, mas lê muito mais digital. Transformação digital, ela é inevitável. Então, você vai ter que aderir à transformação digital. E a gente ajuda no principal ponto, que é você utilizar a cloud, mas não delegar para o provedor de cloud o acesso à sua informação. Você mantém com você, dentro de casa, o acesso à informação. Aqui o Gartner, né, a gente fala muito do Gartner, que é o principal instituto, aí, um dos principais institutos que mede as tendências, indica as tendências de tecnologia. O Gartner já alerta que ou você desenvolve uma estratégia de proteção de dados, gestão de chave centralizada, ou você vai perder os dados. Aqui a gente atua muito fortemente numa plataforma de proteção que a gente vai ver rapidamente ali como funciona. Tem um outro dado do Gartner muito importante, como o Gartner via a proteção de dados em 2009, 2012, 2014, 2021. Então, muita gente está se perguntando, eu já implementei um DLP, eu já implementei uma ferramenta de gestão de risco do dado, mas se você for olhar aqui em 2021, como o Gartner entende que você vai proteger os seus dados, você tem que ter uma plataforma de segurança dos dados. E dentro dessa plataforma aqui, a Thales atende 70% aproximadamente, se integra com os principais fabricantes do que a gente não atende, garantindo também aquilo que o Gartner diz, que é você reduzir ao máximo, o ideal seriam 3, o número de fabricantes que vão trabalhar, que vão te ajudar na sua estratégia de proteção de dados. Para quê? Para que você tenha convergência, para que você consiga orquestrar essa estratégia de proteção de dados. Aqui é o que eu estava citando, né? O Gartner fala aqui, ó, até 2025, você vai ver, na verdade, você vai sair da estratégia de compartilhar tudo para saber o que, como e quando compartilhar. E aí você só consegue fazer isso digitalmente falando se você tiver uma solução que te permita fazer isso. Então, a gente, mais uma vez, vai ajudar nessa questão aí de gerenciar quem acessa ou não, quando acessa os dados. Esse é um ponto muito importante, né? A gente está falando aí da computação quântica. Quando você vai escolher um provedor de serviço para trabalhar com criptografia, não adianta você esquecer que a computação quântica está aí 5, 6, 7 anos, talvez menos aí. Talvez os hackers consigam utilizar antes. Se você tem uma empresa que está aplicando a criptografia para você agora, mas daqui 5 anos essa criptografia vai ser quebrada em segundos, porque o algoritmo não vai estar preparado para suportar a computação quântica, é um problema. O que a Thales foi eleita pelo NIST, a gente participou de um processo de RFP longo,
e a gente foi selecionado como algoritmo padrão hoje para a computação quântica, ou seja, mostra para vocês que a gente está fazendo a proteção agora já pensando no futuro. O que esse algoritmo vai permitir? Que a computação atual consiga bloquear ataques de quebra de criptografia na era quântica. Um ponto importante aqui, eu estou saindo daqui, a gente está participando de 2 eventos hoje, tem um evento focado em SAP. A gente é a única solução homologada, certificada pela SAP para fazer criptografia e tokenização dos dados na base de dados SAP. Por que é importante ser uma solução certificada? Se uma solução funciona na tokenização, na criptografia com SAP, mas não tem a chancela da SAP, se você tiver um problema no seu banco de dados SAP e ligar para o suporte, ele vai pedir primeiro para você desinstalar, remove essa solução que não está homologada, para depois eu começar a te dar suporte. Hoje, eu falo hoje porque a concorrência está sempre correndo atrás, mas hoje a gente é a única solução certificada pela SAP para proteger os dados no ambiente SAP. E aqui a gente tem um outro módulo, até então a gente falou da proteção do dado em repouso, a gente falou da proteção do dado armazenado, que faz parte do conceito Zero Trust, né? Quais são as principais... O Zero Trust é um conceito, quem falar que está vendendo uma solução Zero Trust, você tem que entender um pouquinho melhor, porque é um conjunto de de processos, soluções, então é um conceito. Dentro do conceito Zero Trust, proteção dos dados e autenticação são 2 conceitos, são 2 tecnologias fundamentais. Por quê? Com a proteção dos dados que eu falei até agora, eu garanto que somente quem deveria acessar os dados, acessa os dados. E com a autenticação, que é uma outra solução da Thales, de autenticação segura, eu garanto que o usuário que está acessando, que tem acesso, não foi fraudado. Através de múltiplo fator de autenticação, através de autenticação forte, autenticação por contexto, eu consigo garantir que o Abílio não é alguém fazendo se passar por Abílio, ou pelo menos eu minimizo muito o risco, garantia total em segurança não tem, mas eu minimizo muito o risco dessa questão aí do usuário ter sido fraudado. Então, para o Zero Trust, a autenticação e controle de acesso é fundamental, porque você restringe através disso. Eu garanto que quem não deveria acessar o dado não acessa, que quem está acessando realmente é quem deveria acessar. Parou de passar aqui, ó. Passou. A gente tem uma solução de proteção do dado em trânsito, que eu vou passar rápido. Até então a gente está falando de proteção do dado em repouso. A proteção do dado em trânsito para a era 5G, para comunicação entre data centers e tecnologia crítica, ela não gera latência e não consome banda. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, que a gente está com o tempo está acabando, mas quem quiser entender a gente pode explicar um pouquinho mais. A gente não vem concorrer com Fire ou com Next Generation, a gente só cuida da criptografia em camada 2. Então, a gente acelera ali, falando em 5G, o 5G, um dos principais pontos do 5G é você não ter latência. Então, se você ativa um IPsec que tem latência, você matou o 5G. Então, cada vez mais você vai precisar de comunicação mais rápida e que a segurança não limite as facilidades da comunicação. Então, essa solução nossa para proteção do dado em trânsito, na camada 2, para grandes comunicações, comunicação entre data center e data center, entre data center e site principal, ela é muito importante e traz um ganho grande. Tá, aqui resumindo um pouquinho dos principais impulsionadores das soluções da Thales no mercado, a gente vê aqui PCI para o meio financeiro, a gente vê a lei de proteção de dados virando direito fundamental, a proteção de dados virando direito fundamental, a gente vê a lei geral de proteção de dados, a gente vê uma crescente no ataque ransomware, que a gente consegue funcionar como ransomware do bem, e a gente tem também uma instrução normativa para quem trabalha em governo, que diz que o dado na nuvem tem que ter aqui a gente está falando de soberania dos dados. Se a gente começa a botar os dados na nuvem, não sabe onde está esse dado e não tem o controle dele, você pode perder a soberania do dado. Então, você tem que ter o controle dele. Eu quero revogar o acesso de um dado numa cloud pública. Eu vou conseguir fazer isso através da gestão da chave. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, aí a gente vai terminar. Qual o diferencial da Thales? Vocês viram a gente falar de proteção de dados em diversos ambientes. Você deve ter imaginado, cloud, banco de dados de diversos sabores, servidores de arquivos, diversos ambientes. Se você tiver que ter uma solução para cada uma dessas, os dados criptografados não vão se falar entre si, de tecnologia para tecnologia, e a gestão vai ser muito complicada. O principal diferencial da Thales é você conseguir fazer isso tudo através de uma gestão centralizada. Então aqui a gente vai terminar, mas basicamente eu tenho uma manager ao centro, uma console de gerenciamento,
eu tenho diversos módulos ali de proteção de dados que vão se aplicar a banco de dados, vão se aplicar a cloud, vão se aplicar a gestão de chave, mas você vai fazer uma gestão centralizada e os dados vão se falar entre si. Então, se eu criptografo um dado num banco de dados Oracle e o outro no MongoDB, na hora que eu for falar esses dados criptografados, eles vão falar porque você está na plataforma, o dado vai manter a integridade relacional dele. Tá? Passar aqui rapidamente. Aqui a gente utiliza o conceito de proteger, controlar, monitorar. E aqui a gente acabou o tempo aqui. Agradeço a vocês aí tive que dar uma acelerada porque encurtou um pouquinho o tempo, mas agradeço a vocês aí pela participação. Espero que a gente tenha passado um pouquinho aí do que a gente ajuda, a resolver, e aí a gente pode explicar um pouquinho mais depois numa reunião ou ali no próprio stand como a gente faz isso, tá bom? Obrigado.